Flagrantes da vida selvagem. Eu estava com minha família de férias no Parque Nacional de Moremi, em Botsuana. Estávamos na nossa excursão matinal e animados procurando animais. O guarda avistou um leopardo em cima da árvore e ficou muito animado. Ele não estava deitado, dormindo ou descansando. Ele estava empoleirado, olhando para uma direção. O guarda disse, por que não esperamos um pouco aqui e talvez vejamos um pouco de ação? Então olhamos e tinha um grupo de impalas comendo ali perto. Claro que a expectativa começou a crescer e quando vimos, os impalas vieram lentamente para baixo da árvore. O leopardo estava virado para nossa direção, observando atentamente, num instante pulou de cima da árvore. Reserva de Moremi, Botsuana. O leopardo fez uma caçada bem-sucedida e o clima dentro do carro era eletrizante. Impalas que cruzam o caminho de um leopardo normalmente se encontram com ele no chão. Por isso, esses impalas não estavam olhando para cima. Eles não esperavam que um leopardo viesse de cima. Quando eles descem, não estão tentando matar o impala com impacto. Ele precisa pousar em segurança primeiro, para depois pegar o impala. É a mordida que acaba matando. Foi muito legal. Pudemos ver a caçada e os outros impalas fugiram. Então, o leopardo leva o impala para cima de uma árvore. Talvez não a mesma árvore, para se alimentar longe dos carniceiros. O leopardo arrastou o impala um pouco e, como costumam fazer, começou a subir numa árvore para tentar esconder a carcaça. Ele caiu. Então arrastou para trás de uma árvore. E aí começou a comer o impala no chão. Dá para ver a força desse animal arrastando o impala. Isso também deixa um rastro no chão, que os guardas e rastreadores costumam seguir para encontrar leopardos na natureza. Viemos para um safari porque queríamos ver os animais em seu habitat natural e se comportando como costumam fazer. Eu sabia de um rio que continha salmões e de uns 15 a 20 ursos que se concentravam lá às vezes para comer os salmões. O que eu queria pegar era uma filmagem bem próxima e de um ângulo bem amplo de um urso comendo salmão bem na frente da câmera. Eu preparei a câmera, apertei gravar e voltei para o meu grupo. Uns 20 minutos depois, uma fêmea e um filhote de 3 herões, ou seja, de uns 2 anos e meio, começaram a passear no riacho e eu pensei que fosse dar sorte. A fêmea não percebeu a câmera. Estava concentrada e ela olhava para o rio procurando peixe. Mas ao contrário da mãe, o filhote olhou direto para a câmera, viu ela na mesma hora. E aí eu pensei, ai, não era isso que eu queria. A curiosidade é muito comum em animais jovens, até em jovens antílopes, mas aos poucos, conforme eles vão ficando mais velhos, essa curiosidade muitas vezes diminui, mas nos ursos ela costuma existir pelo resto da vida. Sendo um urso, principalmente sendo um filhote, ele derrubou a câmera e aí meu coração apertou, porque eu vi o filhote pôr a câmera na boca e começar a mordê-la. A força da mordida de um urso pode quebrar uma coisa como aquela sem o menor esforço. Quando você vê os dentes daquela boca, percebe que não tem muita coisa que o urso não vai conseguir esmagar, abrir e pegar o que tem dentro. Então, eu pensei que as chances de a câmera sobreviver ao encontro seriam de praticamente zero. Na verdade, ela dá uma visão incrível do interior da cavidade oral de um urso vivo. Ele não está mordendo porque quer comer a câmera, mas infelizmente, se você não tem dedos, tem que ter outro modo sensorial de explorar uma fonte de alimento em potencial. O urso a mastigou por algum tempo e depois, finalmente, a mãe entrou no rio para pescar e o filhote perdeu o interesse. Jogou ela no chão e pegou mais algumas vezes. E depois eles foram pegar peixes e foram para o outro lado do rio para comê-los. Quando a barra ficou limpa, eu saí e peguei a câmera e notei imediatamente, além do fato de ela estar coberta de saliva de urso, que ela estava funcionando. E na mesma hora, eu soube que tinha algo muito especial ali.
Era uma visão total do interior da boca do urso. E dava para ver pedaços de salmão nos dentes e a língua ficava se mexendo. Essa é a última cena que muitos peixes e outros animais no Alasca veem, o interior da boca de um urso. E no verão seguinte, eu estava guiando um grupo de 8 fotógrafos. Estávamos na foz de um rio, onde ele encontra o mar. Depois de 30 minutos, vimos uma fêmea de urso pardo e o filhote de 2 anos descendo o rio. Minha GoPro estava armada num tripé baixo. Eu coloquei na areia para que fosse difícil de ver. Quando a fêmea nos viu, praticamente nos ignorou. Mas quando o filhote viu a câmera, desviou imediatamente e se interessou pela câmera. Talvez ela estivesse com um pouco do meu cheiro ou algo assim. Então, com certeza, ficou muito mais interessante para o urso. Os ursos têm uma ótima visão e têm um senso de olfato excepcional. Eles têm imensas narinas e, se você olhar os ursos de perto, enxerga o movimento do focinho, captando odores no ar. E é assim que eles acham comida. Então eu pensei, puxa vida, lá vamos nós de novo. Dessa vez eu perco a câmera com certeza. Era um filhote macho muito brincalhão, muito atrevido, eu diria. E eu os conheço muito bem. Eu bati as mãos e disse, ei, não. E aí, de repente, ele olhou para a câmera, olhou para mim e... Bam! Não faz isso! Ele jogou a câmera a uns 4 metros. Sai daí, sai daí! Ele estava com aquele olhar e, de repente, deu o maior gancho de direita. Acho que muito do comportamento dos ursos nos estimula a pensar na nossa própria curiosidade. Tem muitas características antropomórficas que podemos atribuir aos ursos. Temos uma relação muito próxima com eles. Eles são extremamente fascinantes. Essas 2 experiências meio que resumem a minha impressão dos ursos. Você nunca sabe o que esperar. Eles sempre vão ser divertidos, sempre vão ser engraçados, sempre vão ser inteligentes, curiosos. Foram 2 experiências incríveis. Naquela manhã, paramos na represa de Sibel. Havia um crocodilo na água e alguns impalas do outro lado. Eles estavam com medo, estavam ariscos e saltando. Estavam cada vez mais perto da beira d'água, tentando atravessar. Eu nunca tinha visto uma caçada. E aí eu percebi, vai acontecer hoje. De repente, um dos machos mais jovens pulou na água. Impalas são presas para a maioria dos predadores, como leões e leopardos e crocodilos também. O comportamento normal de um crocodilo seria chegar perto de um animal na beira da água, silenciosamente, provavelmente por baixo da água, chegar o mais perto possível, então explodir em ação, agarrar um dos animais ou pela cabeça ou por onde ele conseguir. Ele não viu o crocodilo. O crocodilo saltou da água e pegou o impala no ar. Ficamos tão empolgados. Eu não acreditei, eu estava tremendo. O pobre impala estava esperneando. Podemos ver um crocodilo nadando rapidamente para estar no exato lugar, no exato momento. E quando o impala desce do último salto, ele acaba direto na boca do crocodilo, que pega o impala e vai embora com a sua presa. Foi emocionante demais. Eu chorava e gritava. Olha só aquilo! Que coisa incrível! Depois disso, todos pularam. Eu não sei por que estavam tentando atravessar naquele lugar específico. Há um momento em que o crocodilo passa perto do bando de impalas e dá para estimar o tamanho dele ali. Era um crocodilo bem grande. Quando acabou, estávamos em silêncio, muito chocados e emocionados com a coisa toda. Eu nunca vi isso. Mostra o crocodilo prevendo onde ele tinha que estar. Ele ajustou a velocidade de nado para chegar ali, não antes da hora, não depois da hora, mas no exato momento em que o impala vai estar lá. Realmente fiquei emocionada em ver como a natureza pode ser cruel.
Encontramos um grande bando de 16 leões, um macho adulto, algumas fêmeas e muitos filhotes. E depois de alguns dias com eles, filmando o seu comportamento, filmando algumas interações, eu resolvi testar um novo dispositivo, que era meu carro de controle remoto, que chamamos de bug do mato. Eu sempre gosto de usar coisas novas, equipamentos novos para deixar o público mais perto da natureza. Os leões estavam ali, eu estava deste lado. Pus ele no chão e sabia que era uma oportunidade de usar o carro. O macho, assim que percebeu algo diferente, algo novo ali, ficou de pé e foi direto para o carro. Ele foi direto, não pensou duas vezes, simplesmente foi direto para o carro e eu consegui ver porque estava de binóculos. Os felinos, quando estão inseguros com alguma coisa, costumam usar as patas dianteiras. Eles tentam tocá-lo. Vemos isso nos gatos domésticos. É bem difundido nos felinos que eu observei. Chitas e leopardos fazem isso também. Então, é quase um processo investigativo quando eles encontram algo que não sabem bem o que é. Depois de brincar um pouco, tentando descobrir, parece que ele viu que não tinha perigo e foi para cima. Ele agarrou e pegou. Quando vi aquilo, eu pensei, ai meu Deus, eu perdi o equipamento. Pelo menos eu esperava ter filmado algo, mas como podia recuperá-lo? Tomar de um leão? É quase impossível, eu tinha que esperar. Não tinha mais o que fazer, só esperar. O comportamento de pegar e sair com a presa, por assim dizer, é difícil entender por que o animal fez isso. Talvez ele não queira que os outros interfiram. Ele quer olhar, descobrir mais a respeito sozinho, para ver se é bom para comer. Aí a fêmea chegou e roubou o carrinho do leão, do macho adulto. Ela o levou para o meio do bando, com todos os filhotes. E imaginem, 16 leões brincando com ele. Então, cada um pegou um pedaço do carro. E eu não sabia se a câmera ainda estava gravando. Perdi o sinal com o leão macho e, quando a fêmea pegou o carro, eu não consegui ver mais nada. E fiquei esperando mais de 1h30 de espera. Bom, quando esquenta nas savanas da África, os leões procuram uma moita para descansar na sombra. Eles passaram pertinho de nós, do nosso carro, e todos eles foram para o mato. Então, eu fui até a câmera e recolhi peça por peça. Oba, a câmera ainda está inteira. Tínhamos que pegar uma, pular no carro, pegar outra. Ainda tinha leões por perto, então tínhamos que tomar cuidado. A melhor parte para mim foi conseguir recuperar a câmera e ver que ainda estava gravando. Ainda funciona? Está funcionando. Tínhamos um vídeo excelente de dentro da boca, uma filmagem muito especial. Eu nunca vi nada igual. Nós temos, por um breve instante, uma vista excelente da boca do leão. Mostra a dentição do leão realmente muito de perto. Os dentes mais importantes em todos os carnívoros são os chamados carniceiros. São aqueles dentes que a gente vê direitinho no fundo da boca, que agem como tesouras, principalmente nos leões, que comem bastante carne. São usados para dilacerar. O que eu aprendi com essa experiência é que os leões têm um jeito totalmente diferente de abordar novidades. Os cinegrafistas estão sempre procurando ângulos interessantes, ângulos diferentes, mas acho que quando o assunto é algo como um leão, você tem de estar preparado para que eles ajam de uma forma que talvez você não quisesse, mas você acaba com uma cena do interior da boca de um deles que é muito exclusiva. E foi muito divertido ver os leões de dentro do bando.
Eu estava com fotógrafos. A luz da manhã estava dourada e o cenário estava perfeito. Pedras, praia, verde, água. Coloque um leopardo aí. Estava perfeito. Esse jovem macho estava atrás de comida e nessa idade ainda não são caçadores completos. Então ele estava atrás de pequenos pássaros, répteis, qualquer coisa assim. E eu vi um lagarto monitor tomando banho de sol numa pedra bem na beira da água. Então o leopardo foi chegando mais perto e poucos segundos depois foi para cima dele, inesperadamente. E ainda mais inesperado foi o mergulho na água atrás do lagarto. Afundou totalmente na água, coisa que eu nunca tinha visto antes. Quando você vê esse leopardo espreitar, ele só tinha olhos para o lagarto. Ele não pensou nem um pouco na água. E faz um ótimo trabalho, de fato, porque pense bem, ele não tem muito disfarce, mas como o lagarto está deitado bem próximo ao chão, só o formato da pedra esconde seu corpo durante um bom tempo. O leopardo pulou bem rápido no fim, mas não rápido bastante para pegar aquele lagarto. Ele errou e saiu cabisbaixo da água, meio que olhando em volta. Eu já vi leopardos machos fazerem quase que exatamente a mesma coisa, e o que eu quero dizer é que eles se comprometem demais. Então vão a toda velocidade para cima de algo que não tem a menor chance de pegar. Eu nunca vi um leopardo mergulhar de propósito, de cabeça na água, e ficar totalmente submerso. Leopardos são muito oportunistas e também adaptáveis. Eles se adaptam ao ambiente, então se tem qualquer oportunidade de obter uma refeição fácil, eles abraçam, mesmo que para isso tenham que molhar as patas. O mais engraçado foi depois, quando ele saiu e estava meio... Bom, eu não posso dizer como o leopardo se sentiu, mas parecia meio envergonhado, tipo, sacudindo a água. O que eu aprendi com isso é sempre espere o inesperado. Tanto por ser algo que não se vê todo dia, mas também do ponto de vista fotográfico, aquilo foi incrível. Saímos para uma excursão. Vimos 2 jovens leoas deitadas praticamente no topo da colina. Estavam só relaxando ao sol. Havia um olho d'água lá embaixo. Talvez estivessem esperando que os animais passassem. Ficamos ali por 2, 3 minutos antes que elas entrassem no estado de alerta. E não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Tudo começou muito rápido. Elas foram direto para o modo de ataque. Isso não aconteceu. Foi menos de 10 segundos entre sair do modo de ataque e pegar o damalisco no ar. E depois caírem bem do nosso lado. Foi impressionante ver aquilo. Os leões, como todos os felinos, são incrivelmente ágeis. Pode-se facilmente pensar que eles são desajeitados por causa do seu tamanho, mas os leões são incrivelmente flexíveis e maleáveis. Ela conseguiu virar no ar e derrubar o damalisco. E o que vimos também é a força inacreditável de uma leoa. Ela cai de uns 2 metros, completamente de costas e consegue se recompor na mesma hora e terminar a caçada. Isso não aconteceu. A pancada da leoa e o damalisco caindo no chão, bem ao nosso lado, foi uma loucura. A outra leoa veio também e elas o sufocaram, bem do nosso lado. 5 minutos depois, elas o arrastaram para o mato e acabou. Como guarda florestal, a gente quer ver essas coisas. É assim que a natureza funciona. Você pode trabalhar a vida inteira no mato e não ver uma caçada, como a que nós vimos. Isso não aconteceu! Quando eu vi isso, já tinha andado uns 45 quilômetros de bicicleta e estava ficando cansado.
A adrenalina estava bombando e eu tinha que pedalar o mais rápido que podia para voltar para a cidade, pegar minha câmera e o Marvin, para podermos voltar e filmar esse evento. Quando chegamos, o Les explicou que uma cobra tinha matado um crocodilo. Nós paramos o carro do parque, pulamos do carro e praticamente corremos. E vimos a cobra enrolada no crocodilo. Eu fiquei muito animado quando vi isso acontecendo, porque é uma experiência única. Essa é uma piton de oliva, que é nativa da Austrália, pegando um crocodilo. Os crocodilos têm uma das mordidas mais fortes que já foram medidas. Se ele conseguir pegar a cobra e sacudir sua cabeça, haverá sérias consequências para a cobra nesse processo. A cobra deve ter surpreendido o crocodilo, porque eles normalmente escapam bem rápido. Ela deve ter dado o bote e se enrolado nele muito rápido. A cobra deve ter pegado o crocodilo usando as táticas de emboscada pelas quais as pitons são bem conhecidas. Elas ficam escondidas, esperando que as presas passem por elas. As cobras, especialmente as pitons, prestam atenção nas batidas do coração de suas presas. E elas as sufocam até o coração parar. Mas os crocodilos têm outra vantagem. Eles podem ficar sem oxigênio por muito tempo. Eles frequentemente afundam e ficam debaixo d'água até por 1 hora. O que eu acho que aconteceu nesse caso é que a cobra apertou tanto o crocodilo que não sobrou espaço nas costelas para que o coração batesse. E, por fim, o animal morreu de parada cardíaca e não de sufocamento. 5 minutos depois que chegamos, a cobra foi para a cauda do crocodilo. Começou a cheirar e aí deu a volta para frente. E foi aí que começou a comê-lo. Comer primeiro o rosto do crocodilo é o que as pitons e outras cobras costumam fazer. Se elas começam pelo outro lado, pode acontecer de a presa entalar e elas não conseguirem engolir e não conseguirem soltar também. Nós não chegamos muito perto porque não queríamos atrapalhar, mas sabíamos que a cobra estava engolindo o crocodilo e não podíamos fazer nada. É incrível como a cobra conseguiu abrir a boca para acomodar o crocodilo. As pitons não deslocam o maxilar, como alguns acreditam que façam. Elas conseguem expandi-los em vez de deslocá-los. Enquanto eu tirava as fotos, estava muito animado por capturar aquilo, porque sabia que era uma experiência muito rara. Eu sou fotógrafo amador e estava maravilhado por conseguir capturar esse evento para todo mundo. Foi uma das experiências mais incríveis que eu já pude testemunhar. Provavelmente a melhor para ver a natureza em sua forma bruta. A luta pela vida e a morte que os animais enfrentam todo dia para sobreviver. Foi emocionante parar ao lado de um guepardo em cima de um cupinzeiro. E mais emocionante ainda quando notamos que ele se preparava para caçar. À distância, podíamos ver umas 6 gazelas na grama alta. O guepardo desceu do cupinzeiro, avançou alguns passos e se escondeu atrás de um monte ainda menor. As gazelas foram chegando cada vez mais perto. E, por fim, houve um momento em que todas estavam de cabeça baixada, pastando. Nessa hora, o guepardo se levantou e não correu. Andou lentamente até a gazela que tinha escolhido. O guepardo esperou até que as gazelas de Thompson virassem as costas para ele. E foi aí que ele começou a correr. E aí, é claro, tem tudo a ver com velocidade. A perseguição envolveu a gazela fugindo para longe de nós. E depois deu a volta e veio em nossa direção. A gazela de Thompson é muito mais lenta que ele, mas ele usa a cauda com eficiência para mudar rapidamente de direção e cortar a frente dela. E isso permite que ele desequilibre a gazela e depois a pegue pela garganta. O que veio depois foi o momento em que o guepardo estava sufocando a gazela. Aconteceu bem na nossa frente. Éramos 4 no veículo e todos ficamos muito tristes. Percebemos o lado brutal da natureza. As pessoas pensam que com a velocidade do guepardo, eles conseguem começar a correr quando ainda estão a 100 metros de distância. Mas eles não fazem isso. O que ele fez de certo, nesse caso, foi esperar as gazelas virarem de costas para ele.
E isso deu a ele aqueles segundos a mais para ganhar talvez uns 15 metros. Curiosamente, naquela tarde, vimos mais uma caçada de guepardo. Eu só vi duas. E foram as duas no mesmo dia. Mas essa aconteceu na grama alta, então tinha muito disfarce. E a diferença foi que o guepardo estava muito mais perto da gazela quando deu o bote. E também quando pegou a gazela. A sufocou bem mais rápido. E a terceira coisa é que quando terminou de matar a gazela, fez um ruído como de um pássaro. Está chamando os filhotes. Está chamando os filhotes? Ela está chamando. Ela estava chamando 2 filhotes que estavam na grama. Nossas emoções foram diferentes ali. Estávamos vendo uma mãe alimentando seus 2 filhotes. Há lados agradáveis na natureza e lados desagradáveis. E vimos algo que talvez fosse desagradável, mas era um predador que precisava comer. Sou biólogo e já vi muita coisa interessante e emocionante, mas realmente nunca tinha visto nada assim antes. Soubemos que havia um leopardo numa árvore uns 3 quilômetros à nossa frente. E quando chegamos lá, sim, lá estava ele comendo o almoço. Ele começou a descer com a carcaça. Por que razão eu não sei. Talvez tivesse um filhote para alimentar. Ele pegou o impala e recuou, recuou. E o galho, obviamente, não era tão longo quanto ele pensava. Quando um leopardo leva uma carcaça para cima da árvore para afastá-la de outros predadores ou carniceiros, ele raramente a come exatamente no mesmo local. Primeiro, ele tenta pôr onde a carcaça não caia, mas também onde possa comer à vontade. Mas conforme eles comem e a carcaça muda de forma e vai ficando menor, eles precisam movê-la para que não caia da árvore. E acho que foi o que aconteceu nesse caso. Então, de repente, o galho acabou e suas pernas caíram. Fiquei confuso sobre o que estava acontecendo. E aí começaram as acrobacias. Por alguma razão, o leopardo resolveu que não ia soltar. Ele segura o impala o tempo todo, mas seu peso e a gravidade o puxam para baixo. E aí são garras para todo lado. Aí todo mundo começou a pensar, ele tem que soltar. Está preso e ele está pendurado. E aí, de repente, ele soltou. Caiu no chão e nós não o vimos mais. A gravidade claramente levou a melhor e ele cai no chão, mas ficou de pé alguns segundos depois. Na mesma hora, quando ele saiu, eu percebi que aquela era uma coisa que eu nunca iria esquecer. O primeiro leopardo que vi numa árvore e agora o primeiro leopardo que vi cair de uma árvore. Estávamos procurando atuns e eu estava fazendo mergulho livre a uns 18 metros, só dando uma olhada nas lajes mais fundas. Tinha um atunzinho lá embaixo. E de repente, do lado esquerdo, eu vi um tubarão-tigre virar a cabeça para mim assim. Nós olhamos um para o outro, um para os olhos do outro. E ele disparou até mim de uns, sei lá, 30, 40 metros e veio vindo. Eu pensei que ele fosse diminuir, mas não. Assim que eu vi o tubarão, comecei a nadar para a superfície. E enquanto eu subia, percebi que ele não estava diminuindo. Ele vinha e voltava, vinha e voltava. Tubarões-tigres são muitas vezes chamados como as latas de lixo do mar. Eles comem coisas mortas, eles caçam, eles comem toda e qualquer coisa. O que também quer dizer que eles tentam pegar toda e qualquer coisa. Ou seja, se tem ser humano ali, sabemos que ele tenta pegar o humano também. Esse tubarão-tigre é muito persistente e também, obviamente, resolveu que os 2 mergulhadores não são ameaça para ele. E não são o bastante para impedi-lo de conseguir a refeição que ele quer. Vem!
Por toda a subida, eu fiquei com um tubarão colado em mim e na ponta do meu arpão. Era tudo o que havia entre nós. Então, quanto mais demorava, mais eu queria sair da água, porque aquilo estava começando a sair de controle e eu não sabia o que ia acontecer. Anda logo! No final das contas, são animais selvagens. São imprevisíveis e nunca se sabe o que vão fazer. Vem, entra logo no barco! Cheguei à superfície e ele começou a nos rodear. Nadava bem devagar e ficava olhando pra gente com aquele olhão preto. Vem, entra, cara, entra! Vem! Nossa! Minha nossa! Esses mergulhadores perceberam que o tubarão estava interessado. E tubarões sempre estão. É um dos fatos sobre a pesca com arpão. Os tubarões sempre vão se interessar pela isca, ou pelo que você está filmando. E em vez de ferir o tubarão ou forçá-lo numa direção prejudicial para ele, acho que foi um ótimo exemplo que perceberam. Precisamos sair dessa situação e não ficar em algo que pode ser perigoso para nós. E é claro, quanto mais negativas são as interações entre tubarões e humanos, mais perigosas elas acabam sendo para os tubarões. Naquela hora, eu estava animado, mas com medo também, porque era um tubarão bem grande. A pesca com arpão é um esporte interessante. O bom dessa modalidade é que é um modo totalmente seletivo de pesca. Também é um esporte que exige alguma experiência e muita técnica dos pescadores. Quando chegamos ao barco, estávamos muito animados, gritando, legal, fantástico! E ver o tubarão-tigre saindo da água foi um pico de adrenalina. Ter um tubarão-tigre nadando atrás de você. Crocodilos não mastigam. Com a mordida mais forte já medida no reino animal, eles não precisam. Este crocodilo de 4 metros joga um bebê hipopótamo de 35 quilos como se fosse um brinquedo. Mas como nenhum hipopótamo adulto veio em seu socorro, ele provavelmente já estava morto. Estávamos no Masai Mara. Encontramos 3 irmãos guepardos e pensamos em ficar por ali por um tempo. Demos sorte quando eles viram zebras à distância. E um deles resolveu ir atrás delas. Incrivelmente, pegaram uma. Esse guepardo pegou a zebra segurando a garganta dela, tentando sufocá-la. E depois de alguns minutos, eles se juntaram. Os guepardos costumam caçar pequenos antílopes, como impalas ou gazelas de Thomson. Definitivamente é a primeira vez que eu vejo abaterem uma zebra desse tamanho. Primeiro eu achei que fossem 3 guepardos adultos, mas quando olhei direito, era uma fêmea com 2 adolescentes. E isso é ainda mais espetacular. O que torna o guepardo único é o fato de perseguir suas presas a velocidades inacreditáveis. E por correrem tanto, estão completamente sem fôlego quando param. Então estão literalmente recuperando o fôlego antes de começar a comer. Uma das maiores desvantagens para um guepardo é o fato de caçarem em campo aberto e, portanto, carniceiros como os abutres encontram sua presa com facilidade. Vimos os abutres descendo. Primeiro era um, logo eram 10 e logo eram centenas deles. E eu achei muito interessante de assistir. Estão se aproximando. Alguns deles avançavam andando e dando pulinhos. Mas o grupo inteiro de uma centena chegou mais perto, e aí um guepardo resolveu simular um ataque para espantá-los. Mas aquilo não impressionou muitos deles. Eles saíam voando e depois chegavam cada vez mais perto, e o guepardo resolveu desistir. Os abutres envolveram a zebra, que ficou totalmente coberta. Não dava para ver nada com a pilha de abutres em cima. Acabou. O último que estava comendo se intimidou. Acho que com a força avassaladora dos abutres.
O momento em que os abutres chegam à carcaça é completamente caótico. Cada um deles tenta pegar um pedaço de carne e a carcaça desaparece literalmente em segundos. Tenho a impressão de que os abutres mais lentos não conseguiram pegar um pedaço de carne. Você pode fazer muitos safaris e não ver uma caçada. Então, ver uma zebra ser abatida pelos guepardos foi muito especial. Reserva Sab Sands, África do Sul. Conseguimos achar uma carcaça de uma fêmea búfalo que tinha morrido enquanto a manada passava naquela tarde. E também encontramos uma fêmea de leopardo e 2 filhotes comendo a carcaça. A fêmea tinha começado a comer o búfalo perto da cabeça e pescoço e tinha aberto uma bela área para os filhotes se alimentarem. Pouca gente se dá conta da frequência com que leopardos comem carniça. Eles são muito oportunistas, então abatem uma grande variedade de presas. Mas quando estão andando no mato e encontram alguma coisa morta, como esse búfalo, eles não hesitam em comer. Adiante, encontramos um bando de leões que estava indo para o sul e estavam indo direto na direção da carcaça do búfalo. Nós recuamos imediatamente e deixamos a natureza seguir seu rumo. Leões estão no topo da cadeia alimentar e se encontram outros animais comendo uma carcaça como essa, eles vão tentar espantá-los. Logo cedo, antes que o sol nascesse, fomos direto para o local da cena e, como esperado, os leões haviam tomado a carcaça. Estavam ali comendo, se empanturrando o máximo que podiam. Realmente não tinha como uma fêmea e 2 filhotes de leopardo conseguirem enfrentar um bando de leões com 2 machos enormes. Eles tiveram que deixar a carcaça assim que os leões chegaram. Não havia sinal dos leopardos de início. Depois de alguns minutos observando, vimos um dos filhotes trepado em uma acácia muito alta e, por fim, ele se mexeu e os leões o viram e tentaram subir na árvore tentando chegar até ele. Mas ela manteve a calma e subiu até o topo da árvore e ficou quietinha ali por um bom tempo. Por sorte, a acácia era densa demais para que eles conseguissem subir. Leões certamente sabem escalar árvores, mas para um animal tão pesado como o leão macho, não é fácil subir numa árvore. Pelo menos não tão fácil quanto para o leopardo. E uma vez lá em cima, chegar àqueles galhos do topo, isso é impossível. Os leões não desistiram de perseguir o filhote. Eles se empanturraram e depois foram descansar bem debaixo da acácia, sem tirar os olhos dele. Eles já mataram cães selvagens, espantaram guepardos, perseguiram leopardos e talvez já tenham matado algum antes. Nessa hora, enxergamos a mãe rodeando a área da cena. Durante a noite, a mãe conseguiu passar pelos leões e conseguiu resgatar o filhote. Por sorte, esse leopardo conseguiu escapar. E na manhã seguinte, os leões continuaram se empanturrando com a carcaça. O tormento do jovem leopardo durou umas 36 horas. Então, para um filhote de leopardo ter conseguido sobreviver ao encontro foi excepcional para uma fêmea tão jovem. Ver um leão macho de uns 200 quilos tentando escalar uma árvore para tentar pegá-lo e o filhote aguentando firme e sem entrar em pânico foi inacreditável de se ver. Estávamos num rio, num barco, e o guia nos apontou. Aquele é o basilisco, é o lagarto que consegue correr na água. Chegamos perto do basilisco, ele se assustou, pulou na água e correu bem na nossa frente. Foi a primeira vez que eu vi aquilo. É incrível. Eles não fazem isso o tempo todo. Só quando estão num local específico, com um galho perto da água e a rota de fuga mais rápida é por ali. Então, eles conseguem andar pela água. O basilisco, também chamado de lagarto Jesus ou lagarto Jesus Cristo, uma referência óbvia à capacidade de andar pela água, é um lagarto incrível. É muito leve e ágil. Quando alarmado ou quando precisa fugir de um predador, pode correr por curtas distâncias totalmente por cima da água. Não conseguem ficar muito tempo. Só a corrida inicial para se afastar da ameaça. O basilisco é muito rápido proporcionalmente ao tamanho do corpo. Consegue correr cerca de 1,5 metros por segundo,
mas não vai muito longe. Vai no máximo até 4 metros. Então o impulso acaba, a gravidade se impõe e ele tem que nadar. A adaptação singular é que ele tem franjas na lateral dos dedos externos. Quando estão em terra, elas ficam fechadas na lateral dos dedos. Quando estão na água, elas se abrem e isso aumenta a área de superfície do animal e também a tensão superficial da água. Então, o que ele faz é batê-los na água e com isso também cria um bolsão de ar, que ajuda o animal a ficar ereto. Olhando bem, observamos o movimento retrógrado dos lagartos. Dá para ver que ele move as pernas pela lateral. Obviamente, eles têm predadores naturais. São pássaros, cobras e grandes lagartos. O basilisco é muito pequeno, então se não estiver procurando por ele, não vai vê-lo. Depois disso, eu vi outros basiliscos em outras áreas da Costa Rica, mas eles não fizeram a mesma coisa. Então eu dei muita sorte. Estávamos no Masai Mara. Estávamos passeando de carro. E era época de migração, e nós vimos um jovem damalisco ao nascer, e é muito, muito raro de se ver. É sempre legal ver uma nova vida começando e coisas assim. Mas, infelizmente, o filhote que havia nascido foi meio lento para se levantar. E, de repente, lá no horizonte, uma leoa começou a se mexer. Estava concentrada em alguma coisa e veio direto para onde a gente estava. Lá vem o leão. E a uns 30 ou 40 metros, ela começou a trotar e simplesmente derrubou o filhote. Não houve nada que a mãe pudesse fazer. Há olhos e ouvidos por aí. E se algum predador vir o que está acontecendo, ele vai tirar vantagem disso. E foi exatamente o que a leoa fez. E não havia nada que a mãe damalisco pudesse fazer. O impressionante é que mesmo o recém-nascido, o bebê, fiquei surpreso com a rapidez com que ele correu. Não mais que 10 ou 15 minutos depois de ter nascido, ainda parecia que ele tinha uma chance de conseguir escapar. Nós não vimos a leoa enquanto aquele filhote nascia. Alguma coisa alertou para o nascimento. Pode ter sido uma águia sem rabo ou um abutre. E então ela investigou e deu sorte. Ela sabia que era um lanche fácil, então não havia necessidade de fazer muito esforço. Pegou o filhote com bastante facilidade. As primeiras semanas de vida são críticas para todos os animais. Quando todos eles são tão imóveis, tão indefesos. Ela foi logo para a grama mais alta para que não houvesse movimento e os outros não a vissem comendo. Esse é um exemplo do lado da natureza que não gostamos de reconhecer, que não gostamos de ver. Sempre pensamos que na natureza tudo é belo e harmonioso, e é claro que não é bem assim. É muito dura, mas é a sobrevivência do mais adaptado. E a mortalidade infantil é, de fato, na natureza, a forma mais comum de mortalidade. A vida aqui nas planícies africanas é dura para os animais selvagens, e só a morte de um animal vai permitir a sobrevivência dessa leoa e de seus filhotes.